Importante a gente também traduzir para vocês que nos ouvem o seguinte: o que a doutora Mônica está a falar aqui é que há uma parte estrutural e uma parte funcional. Então, a transdisciplinaridade é exatamente isso, é que nós, dentistas e técnicos da terapia da fala, temos que trabalhar absolutamente em conjunto, numa mistura de limites muito importante, porque se ficar a especialização em disciplinas paralelas, o paciente fica no meio de um espaço escuro que não tem apoio nenhum. Então é muito importante essa transdisciplinaridade. Então aí vem toda a equipe de trabalho, desde a otorrino, que vai fazer a parte de visualização dessas estruturas para a gente poder chegar a essa conclusão, e a gente já vai falar sobre isso tudo. Mas é para vocês perceberem que é necessário essa integração. E quando a gente fala sobre essas contraindicações, por causa das fibroses cirúrgicas, dos processos cirúrgicos, vocês têm que ter sempre em mente o seguinte: o céu da boca, o que a gente chama palato, é um tecido muito complexo, porque ele está dividido em dois tipos de tecidos, dois tipos de palato diferentes. O palato duro, que tem uma mucosa extremamente rígida e pouco flexível, que não se estica com facilidade, e o palato mole, que é extremamente suscetível, maleável e que se consegue, de alguma forma, trabalhar. Só que, entretanto, às vezes a fenda é de tal forma ampla que a quantidade de tecido remanescente, ou seja, que ficou construído de fato, não é suficiente para fazer um bom encerramento dessas duas partes, unir essa zona e fazer com que haja a integração de tudo isso. E às vezes, então, acontecem aquelas indesejáveis fístulas. O que é que são as fístulas? São aberturas que acontecem depois da cirurgia e que voltam a comunicar a boca, o espaço oral, com o espaço nasal. Isso não é desejável, mas é uma realidade que pode acontecer. A gente já explicou isso aqui, inclusive num dos episódios que a gente tem aí gravado do Dropcast. Vocês podem consultar, vão ouvir os nossos podcasts, tem lá orientações sobre esses temas de uma forma geral. E aqui é importante realçar que este céu da boca, que é parte do palato mole, ele é essencialmente constituído de mucosa e músculos. Só que o que acontece, gente, é que nós estamos a falar de um grupo de músculos complexos que estão entrelaçados entre si num palato normal e que numa situação de fissura de fenda labiopalatina, eles estão todos com a sua inserção alterada e são músculos extremamente pequenos, extremamente delicados. Então, quando nós fazemos uma cirurgia, o problema que a cirurgia tem é que ela resolve um problema e deixa uma sequela. Essa sequela chama-se cicatriz. E as cicatrizes trazem, então, alguns processos de fibrose. E essas fibroses não são um tecido fácil de trabalhar, nem capazes de realizar funções. A fibrose serve para cicatrizar qualquer coisa, mas não serve para estabelecer função. Então, essa dificuldade depois em colocar esse palato mole para funcionar torna, às vezes, inviável uma nova intervenção cirúrgica. E as aderências que essas fibroses podem ter aos tecidos de base podem ainda complicar mais o processo de dissecação, de separação dos músculos dentro daquele tecido cirurgicamente. Então, é importantíssimo ter um recurso, e o recurso é exatamente qual? O recurso, um dos recursos, naturalmente, é a utilização da prótese obturadora do palato,